aí, deixa eu contar uma coisa para você. E eu tive esse sonho hoje. E o Senhor disse, vá, diga para eles, mais ou menos, muito acontecimento. Existe uma transformação que vai acontecer do dia 7 do 4 de 2024 a 3 meses depois. Uma transformação em todas as áreas e segmentos, nacional e internacional, começando dia 7 do 4 de 2024 a 3 meses depois. Há uma descredibilidade gigantesca do governo que está aí atuando em território nacional brasileiro. E essa descredibilidade gigantesca não vai ser na vida de quem é direita. Os que são de esquerda vão se decepcionar pela esquerda. Mas não é de uma forma decepcionar isoladamente, não. É uma decepção generalizada. Algo que será insustentável, porque isso se dá espiritualmente. Não é coisas ocultas humanas, nem de qualquer tipo de autoridade nacional, por mais poderosa que seja. Não cabe a eles. Cabe ao Deus que criou o céu e a terra. A descredibilidade do governo que aí está, atual, no meio de quem apoia eles, vai ser de forma desproporcional. É um negócio de louco. É um negócio que vocês nunca viram na vida. Isso vai ter um prazo de 3 meses. Começando do dia 7 do 3, 7 do 4 de 2024. Começando dia 7 do 4 de 2024, em 3 meses. Eu só ia contar quando chegasse o dia 7. Porque até o dia 7 do 4, muito acontecimento vai acontecer. Muito acontecimento vai acontecer. Eu agradeço vocês que olhem vocês olham o site, vocês olham pesquisa, depois que eu falo. Eu agradeço vocês. Eu agradeço vocês. Porque eu nunca venho aqui para falar o que aconteceu. Eu peço, quando faça vídeo, coloque a data do que eu digo e depois quantos dias deu para o acontecimento. Isso eu só ia falar do dia 7 do 4 de 2024. Mas Deus está com pressa. Se eu vá lá, fale. É como se fosse um portal de justiça sendo aberto, de fatos, acontecimentos grandiosíssimos no reino espiritual, que intelectos ou sábios humanos não podem encarar esse negócio. Não podem encarar. É como se a própria esquerda, próprios apoiadores, fossem até pedir a saída de quem está no poder. Isso foi um sonho, mas é real. E vocês irão ver isso aí. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, hein? Daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Eu falei no começo, sobre a usina hidrelétrica, falei lá no começo, desenhei. E agora eu estou desenhando o que vai acontecer. Acontece isso? Não. Mas vai acontecer de forma desproporcional. Desproporcional vai acontecer. Vai acontecer. Você já foi no estádio? Eu nunca fui. Não é porque eu sou santo, não. É porque eu nunca me apeguei a jogo de futebol. Nunca me apeguei. Mas você já foi a estádio de futebol? Já foram? Vocês já contemplaram quando eles mandam fazer aquela onda, levanta, sobe, levanta e sobe, levanta e sobe, e o estádio fica levantando, e há milhares e milhares, 30, 40, 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, levanta e sobe e fica um negócio bonito? Vai haver uma onda dessa em cada estado da Federação Brasileira. Vai haver uma onda dessa em cada estado da Federação Brasileira. Isso é imprescindível ou não se pode reter estes acontecimentos? Vai haver. Vai haver isso em território nacional brasileiro. Escute bem o que eu estou dizendo e o que eu vou dizer agora. Eu vi neste sonho o mal por si se destruir no Japão, na China, na Rússia, na França, na Venezuela.
O mal por si se destrui. Não precisa ninguém lutar. Ele mesmo vai se destruir por si. Serão fatos e acontecimentos na China, no Japão, na Rússia, na França, na Venezuela. Serão fatos e acontecimentos de forma tão gigantes que eles irão se destruir por si mesmos. Eu me lembro da palavra de Deus que diz: nesta luta, nesta peleja, vocês não têm que pelejar, porque quem pelejará por vós é o Senhor Jeová. Nesta peleja, ninguém pelejará, porque quem peleja é Deus. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. 2 Crônicas 20, 17. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai e está em pé. E vide a salvação do Senhor para convosco, a Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. É forte, hein? 2 Crônica 20, 17. Não vai ter que pelejar. China, Japão, Rússia, França, Venezuela e mais 3 cidades, 3 países. Não terão que pelejar. O mal por si se destruirá. E esta onda é tipo onda de estádio com 60 mil pessoas, 70, levantando em todo o território nacional brasileiro. Do dia 7/4 de 2024, a 3 meses, lá para frente. E aí, o balanceamento da justiça, porque Mateus disse que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Algo que vai acontecer, que vai desarticular todos os argumentos. Ah, sim, Jesus está me falando. Anteriormente construídos argumentos. Vai se destruir. Alguém me perguntou, e eu sonhei nesse sonho, quando eu estava para acordar. Estava tentando acordar, porque foi um sonho. Deixa a tua curtida aí. Por que você não deixa a curtidazinha aí? Deixa a sua curtida. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, deixando sua curtida. Deixa sua curtida. Compartilha esse link aí com mais 10 pessoas, né? Deixa sua curtidazinha, seja abençoado em nome de Jesus. Alguém me perguntou algo, e eu sonhei, e outras pessoas me perguntando, eu tive um sonho. E o Senhor me dizia assim: eu não divido nem minha honra, nem minha glória com ninguém. Alguém me perguntou, o Senhor disse assim, a resposta do que te perguntaram, no sonho, se o Bolsonaro ia ficar elegível por parte dos próprios autoridades que iriam votar para que ele pudesse ser elegível, aí o Senhor disse não. Ele vai voltar porque eu criarei situações de grandíssimas proporções. Eu não divido nem minha honra nem minha glória com ninguém. Aí eu perguntava no sonho, quer dizer que ele não volta a ser elegível por votos? Eu criarei uma situação obrigando isso a acontecer. Não será por boa vontade de ninguém. Porque o único que é bom sou eu, Senhor Jesus de Nazaré. O único que é bom. Isso vocês prestem bem atenção. Isso é de primeira mão, vem da redação do céu. Eu sonhei depois de mais de 25 dias sem sonhar. Que coisa linda. Eu sonhei depois de mais de 25 dias. Existem fatos para acontecer a partir desse dia 3/4 de 2024 em algumas nações, México, Canadá, em algumas nações para acontecer, México, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos da América e o continente africano. O continente africano. Para acontecer de forma desproporcional, que não aconteciam, vai começar a acontecer e virar manchete de jornais. E vai assustar muitas pessoas. Vai assustar muitas pessoas, sim. Eu vi um louvor sendo entoado. Eu passeava em espírito nesse sonho em algumas igrejas.
tipo nacional e internacional. E a forma de adorar mudava. Não era o costume que nós estamos vendo e que nós observamos em território nacional brasileiro. A adoração vai melhorar dentro dos tempos religiosos. A adoração ao Rei dos Reis. E o Senhor dizia, está vendo essa adoração? Você está vendo a adoração do meu povo melhorando? Eu digo, estou vendo. Sabe por quê, Reginaldo, que eu irei fazer essa adoração melhorar? Muito mais gigante que nunca teve. Eu digo, não, Senhor. Aí o Senhor dizia, porque está próximo a minha vinda. E eu vou fazer crianças adorarem como se fosse um tenor. Eu irei fazer crianças me adorar como se fosse um tenor. Adolescentes ou pré-adolescentes me adorar, pré-adolescentes e adolescentes, como se fosse um grande tenor. O nível da adoração em território nacional e internacional vai melhorar milhares e milhares e milhares de vezes. Milhões. Porque eu estou voltando. E eu estou requerendo uma adoração com excelência. O Senhor está requerendo uma adoração com excelência. Eu vi essa adoração e eu cheguei a sentir uma emoção muito grande, um choro. E o Senhor dizia, muitos que me louvam no altar não me adoram. Só querem aparecer. Adoração só para si mesmo. Eu estou mudando os altares. Eu estou mudando os altares, estou mudando a forma deles me adorarem. Eu não divido, Reginaldo, a minha honra e a minha glória com ninguém. Eu não divido. Isso o Senhor me deu. Em sonhos, no dia 2/4 de 2024, da madrugada, e repetiu dia 3/4 de 2024, às 15 horas da tarde. E eu estou aqui para contar esse sonho para vocês. Gravem ele. Começou, se não me salvo a memória, dos 23 minutos desta live. Dos 23, e agora está em 40 minutos e 50 segundos. 40 minutos e 50 segundos dessa live. Eu encerro agora esse sonho. Mas vocês já foram a estádio de futebol? Já foram? Vocês já contemplaram quando eles mandam fazer aquela onda, levanta, sobe, levanta e sobe, levanta e sobe, e o estádio fica levantando, e há milhares e milhares, 30, 40, 50 mil pessoas, 70 mil pessoas levantam e sobem e fica um negócio bonito? Vai haver uma onda dessa em cada estado da Federação Brasileira. Vai haver uma onda dessa em cada estado da Federação Brasileira. Isso é imprescindível ou não se pode reter estes acontecimentos? Vai haver. Vai haver isso em território nacional brasileiro. Escute bem o que eu estou dizendo. Meu querido Marco Antônio Costa, qual é a importância dessa manifestação do dia 9 para o povo brasileiro? O que as pessoas que irão ali irão pedir, irão reivindicar neste dia do dia 9? Acho que tem tanta coisa que está entalada na garganta de tanta gente, né? Da Iraci, a senhora que foi presa ontem, da dona, nossa, tem tantos idosos, né? A Juraci, eu não lembro se era a Juraci, agora eu confundi com Iraci, a Jupira, dona Jupira, né? Tantos, tem o senhor de 68 anos de idade também com câncer, a dona Iraci tem câncer, Daniel Silveira, que está mofando na cadeia até hoje, uma prisão esdrúxula, lembra do flagrante perpétuo, uma coisa grotesca, uma coisa abjeta. Felipe Martins é abjeto o que está acontecendo com ele. Coronel Naime está em depressão, o cara está depressivo. Todo mundo que foi preso, o ex-ministro da Justiça, Anderson, agora eu não lembro se é Gomes ou Freitas, eu estou com a cabeça tão avoada que... Anderson Torres, perfeito, obrigado.
Então, sabe, tem tanta gente que está sofrendo nas mãos desse sistema moedor de carne, mas não são só eles, não. Todo mundo que está em casa, que acha que por um segundo hesitou em fazer um post colocando a cara do Alexandre de Moraes, essa pessoa já está sofrendo com o regime instaurado pelo Alexandre, com o reino de terror instaurado por ele. O Supremo virou a constipação, né, da nossa República. A República está constipada e o bolo fecal é o Supremo Tribunal Federal. Mas não é a instituição em si, né? São os ministros que lá estão. De Barroso a Gilmar Mendes, de Carmen Lúcia a Alexandre de Moraes. Só que tem um cara que é o ponta de lança, que é o Alexandre de Moraes, que tem promovido a maior perseguição na história, a maior perseguição política na história do nosso país. Nunca houve tanta perseguição política assim, de tantos meios diferentes, né? Com esse método. De um homem só, né? Isso, numa canetada ali, pau! Usando a polícia como uma Gestapo pessoal dele. Então, a Polícia Federal, a instauração do CIED, que a Carmen Lúcia vai continuar no TSE, a tentativa de sufocar os movimentos e as redes sociais, tudo isso daí vai ter que acabar. Ele precisa cair, ele precisa ser impedido. Ele cometeu crimes de responsabilidade em série. Ele precisa ser responsabilizado civil e criminalmente por todos os crimes que ele cometeu. Ele precisa indenizar a família de todo mundo que foi prejudicado e torturado, sequestrado por esse sistema. E diga, Didi, eu tô... Não, eu... Você, exato. E não existe outra forma. Quando o sistema está constipado, está travado, o único remédio para destravar esse sistema é povo na rua. Não tem. Não é o PGR que vai aceitar uma notícia crime, não é um colega ministro, que a gente tem os dois mudinhos do Bolsonaro lá, André Mendonça, os dois covardes, e o Cássio Nunes. São duas cadelinhas do Supremo Tribunal Federal também, né? Duas galinhas perto do galo Barroso, do galo Gilmar e do galo Alexandre de Moraes. Então, quando você começa a olhar para cima e ver que o Pacheco está comprado pelo STF também, você fala, opa, o sistema travou. A única forma de destravar o sistema é gente na rua. Não tem outra forma. E se as pessoas terceirizarem a responsabilidade delas de exercer a sua civilidade, a sua cidadania, padeceremos debaixo de mais 20 anos de Alexandre de Moraes. E quando ele sair, sabe o que vai acontecer? Esse espaço que ele criou de arbítrio, de tortura, de sequestro, de intimidação e de constrangimento vai continuar nas mãos de outro. De qualquer outro ministro, de um que a gente pode nem conhecer ainda. Então, não dá mais para aceitar esse nível de delinquência institucional instaurado hoje por Alexandre de Moraes. Ele é um nome que, se cair, a gente consegue estabelecer um freio de arrumação nesse sistema que está podre e carcomido lá em Brasília. Marcão, agora, desculpa me meter aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho falado dessa manifestação durante toda a minha semana, durante toda essa semana nas minhas lives, tenho batido nessa tecla, praticamente repetindo o que você falou aí, que é importante a gente exercer nossa cidadania. Mas eu queria ouvir de você uma coisa que foi recorrente no chat das minhas lives essa semana toda, quando eu fiz o chamado para a manifestação, que eu apoio, evidentemente. As pessoas estão dizendo assim, eu não vou porque Bolsonaro não convocou. Eu queria ouvir de você... o que é que você diria para essas pessoas que dizem justamente isso? Não vou, não. Bolsonaro não convocou, não vou lá porque é roubada. Eu acho isso injusto com o próprio Bolsonaro. Conferir ao Bolsonaro a capacidade de super-herói, o dom da ubiquidade, de poder fazer tudo, achar que ele tem o poder para fazer tudo, é auto-engano, é triste. É até um problema que as pessoas vão ter que enfrentar e assumir. Se o cara está respondendo vários processos, o cara pode... Ele estava respondendo inquérito da baleia, aí tem joia, aí tem mais 1 milhão de coisas que o sistema criou para pegar o cara. O sistema está constrangendo o Bolsonaro. Ele não pode falar o nome Alexandre de Moraes. Ele está sendo intimidado por todos os lados. Né? Na manifestação que ele chamou nas duas, que eu fui, quem falou o nome Alexandre de Moraes foi o Silas Malafaia. Bolsonaro não toca no nome do Alexandre de Moraes. E não tem problema, eu entendo a posição dele. E por entender que ele não pode tocar e que nas manifestações dele não pode ter cartaz escrito fora Alexandre de Moraes, a gente está fazendo isso em apoio à liberdade de expressão e contra a censura estabelecidos pelo
estabelecida pelo Alexandre de Moraes. É muito mais uma forma da gente se unir e se fortalecer diante do regime do que dividir e desagregar. Ninguém está dividindo nem desagregando nada. É um povo só. São 200 milhões de brasileiros. Todo mundo tem que apoiar uma pauta que é uma pauta de civilidade. Não é grupo político que está chamando, não é interesse político partidário, não é pré-candidato a porcaria nenhuma que está chamando. É gente que não quer mais viver debaixo desse regime. Agora, vocês vão esperar o quê? Né? E eu digo vocês, as pessoas que estão falando que não vão porque eu acho que é furada, vocês vão esperar o quê? Se na segunda o Bolsonaro falar, ah, tá, pô, eu vi quem fez o evento, foi o Marco lá com o pessoal, pô, legal. Vocês acham que ele vai dar o ok? Se ele não pode pedir o impedimento do Alexandre de Moraes? Qualquer coisa que ele fale, a Globo vai pegar, o Estadão vai pegar, a Folha vai pegar, na próxima manifestação daqui a um mês, vocês acham que ele vai falar, não, agora eu conheço a organização, eu incentivo as pessoas a irem. É o mesmo que ele falar, fora Alexandre de Moraes. Ele não vai falar. Ele vai continuar mostrando que ele tem força de mobilização popular, tá certo ele em fazer isso, tira o chapéu para ele, e o que é certo a gente fazer é todo mundo ir para a rua para levantar o cartaz do Alexandre de Moraes, as fotos dos presos e perseguidos políticos, porque a gente tem que mostrar que a gente tem memória e mostrar que sim, nós conseguimos nos organizar e conseguimos fazer pressão no Congresso. É essa fricção no Congresso Nacional, nos representantes eleitos, e eu vou dizer mais até. Que sonho maravilhoso se a gente conseguir pautar o debate para a prefeitura de vereadores e candidatos a vereador e a prefeito sobre a questão do Alexandre de Moraes. Porque eu estou cansado de político covarde, de político que se esconde, de político que não denuncia abusador. Então, se você vai escolher um vereador ou um prefeito, pô, será que ele tem coragem? Se ele não tem coragem de denunciar o abuso e o arbítrio do Alexandre de Moraes, vocês acham que ele vai combater o esquema de licitação do cara que... Só que vamos botar algumas coisas aqui, né? A pergunta foi feita, né? Que muitas pessoas também falam aqui. Ah, mas o Bolsonaro, ele disse que não vai, eu só vou se o Bolsonaro mandar. Pessoal, o Bolsonaro, ele não disse que é contra, tá? As pessoas têm que ter discernimento, as pessoas têm que conseguir interpretar as coisas. Eu acho que muitos brasileiros sofrem de não conseguir interpretar coisas que são faladas, né? O Bolsonaro está sendo perseguido pelo sistema. O sistema quer prendê-lo de qualquer jeito. E o Bolsonaro, ele, como é uma pessoa, entre aspas, presa, né? Ele não pode sair do Brasil, ele tem muitas coisas que ele não pode fazer, é mais ou menos o que tem o presidente Donald Trump hoje nos Estados Unidos, né? O presidente Donald Trump tem coisas que ele não pode falar. Vivemos num país livre ou o quê? Então, o Bolsonaro, quando ele diz que ele não faz parte dessa manifestação, não faz parte desse protesto, em nenhum momento ele está dizendo que ele é contra a manifestação. As pessoas têm que entender isso. É que ele não pode se colocar nesse evento por questões judiciais. O seu próprio advogado é ter orientado a ele. Olha, não pode ir para esse lugar, porque se você for... Imagina você vai estar sendo julgado, caçado pelo Careca. E aí você vai fazer uma manifestação para impeachment o Careca, que vai te caçar daqui a pouco. Quer dizer, não dá, pessoal. Então a gente tem que ter discernimento para entender isso. Bolsonaro, com certeza absoluta, ele é a favor dessa manifestação. Só que ele não pode dizer que é. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto, eu falei para as pessoas, até eu acho que foi na live de hoje de manhã, no outro canal. Nós vamos lutar para 2024, para a gente conseguir os deputados e vereadores. E em 2026 é quando a gente vai conseguir, prefeitos e vereadores, em 2026, deputados e senadores. E a jogada, por exemplo, em São Paulo, porque o Bolsonaro vai apoiar o Nunes, é óbvia, porque o Nunes, nós temos um acordo com ele e com o vice para que eles nos apoiem em 2026, consigamos mais deputados federais e mais senadores. Mas a minha pauta para que eu apoie um senador tem que ser o senador que tenha em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu quero ser senador para salvar o Brasil, eu quero ser senador para mudar a economia, eu quero saber o seguinte, o senhor vai impeachment o Alexandre de Moraes. Essa é a minha pauta, que eu apoiarei os senadores em 2026. Senadores, candidatos ao Senado, que têm em pauta a visão de impeachment o juiz da Suprema Corte. Eu acho que isso tem que ser feito, tem que ser pensado. Eu concordo com o caso
o que o Marcos está falando ali. Né? Então, o bom da gente trazer esse vídeo aqui é o que o Marcos está explicando para a gente melhor como vai ser essa manifestação amanhã. Entendeu? Então, acho que é importante a gente observar. Que estava lá na prefeitura antes dele? Vocês acham que ele vai combater a corrupção institucionalizada já nas prefeituras e nas vereanças que já existe e a gente sabe quem são e o que fazem? Está na hora da gente começar a pegar o político pelos valores e pelos princípios que ele tem. E não só na palavra, tem que ser na ação. Para mim, essa é o divisor de águas. Eu já volto com você, Marco, para você falar a data, tudo certinho para o pessoal aí que está acompanhando, que provavelmente também está com essa sede de justiça dentro de si, mas antes eu queria saber a opinião do Diogo Forjaz. Será que eles temem o povo? Será que o poder ainda emana do povo, Diogo? Será que manifestações servem para alguma coisa? Talvez seja a dúvida de algumas pessoas que estão com medo, estão com receio de sair às ruas. Vou repetir o que eu falei a semana inteira, desde que antes, inclusive, de aparecer o vídeo do Bolsonaro falando sobre isso. E assim eu já respondo os dois pontos que eu acho que se entrelaçam. Toda manifestação, e é o que eu sempre disse, toda manifestação pacífica, dentro da legalidade, é válida e tem que participar. Todas. Quando tem pauta clara e você concorda com a pauta, não há razão para não participar. Ponto. Eu não sei se eu, particularmente, conseguirei ir, porque eu tenho um problema para resolver, mas estou tentando dar meu jeito. Mas, veja, toda manifestação pacífica e dentro da lei, com a pauta que faça sentido, você deve participar. Quando o Bolsonaro se manifestou sobre isso, o que ele disse foi: não participei da organização, não apoio e nem não foi desapoio a palavra que ele usou, mas não apoio e nem condeno. Quer dizer, não sou nem a favor nem contra. Eu não estou envolvido. Foi isso que ele falou, basicamente. E tudo bem. Quer dizer, não dá para esperar que ele participe de tudo. Outro ponto que eu tento colocar sempre que possível, até com o Marcos já conversamos sobre isso, é como se fosse num jogo. Cada um está no lugar do estádio. Cada um sabe o limite do que pode ou não fazer e o peso que tem. O cara que está dentro do campo não pode xingar o juiz, ele vai ser expulso. O técnico não pode xingar o juiz, ele vai ser expulso. O cara da bancada pode. O cara da transmissão, ele pode criticar o time. Então ele pode falar, não pode xingar. Se ele xingar um dos times, ele vai ser expulso da cabine. Cada um onde está no estádio sabe o que pode ou não fazer e o peso do que faz. Então o Bolsonaro sabe qual é o papel dele. Qual é o limite do que ele pode ou não fazer nesse momento. Até onde ele pode ir. E você? Pô, vamos aqui bancada, meu filho. Pô, vamos para tudo. Agora, com relação à pressão popular, foi o que você perguntou, se funciona ou não. Depende. Em outros momentos, talvez não. Mas agora, massa na rua é instrumento. Se houver qualquer vontade política de reagir a um processo autoritário que ameaça a própria política, povo na rua é uma ferramenta e tanto, meu caro. Se o processo político decidir, por exemplo, fazer o impeachment do Alexandre de Moraes ou do Lula, sem povo na rua não dá. Então, o povo estar na rua constantemente é uma ferramenta de transformação política. Esse é o ponto. Então, eu não acho que o povo tenha poder nessa altura que nós estamos, a menos que não seja uma movimentação pacífica e democrática. Se for um processo revolucionário, é outra história. Mas manifestação pacífica, por si só, talvez não desse em nada. Mas uma manifestação pacífica e democrática, quando há vontade política, é diferente. E a gente tem visto sinais dessa vontade política. A lei da anistia está em movimentação para ser pautada, o veto 46 foi mantido, que demonstra a preocupação do processo político com o autoritarismo, com a censura. A gente tem visto a desmídia, o UOL, Folha, Estadão, falamos agora há pouco, criticando esses pontos, dando vazão a essa pressão. Então, há uma conjuntura mais favorável que dá sentido à pressão popular. Agora, precisa ser uma pressão popular legítima. O que o Marco está fazendo com essa manifestação do dia 9 é dar um start. Mas o ideal seria que nós voltássemos àquele cenário de 2013, 14, que o cara saía de casa com a camisa do Brasil na blusa, sem ninguém chamar, sair do trabalho e ir para... Pessoal, aqui o ponto do Diogo, né, é que, primeiramente, eu discordo com ele nesse ponto. Eu acho que todas as manifestações, todas elas, não importa quais manifestações, todas elas pressionam ao governo. Todas. Claro que às vezes o governo vai falar que fingir que não aconteceu, mas sim preocupa, né? É que às vezes as pessoas acham que as pessoas vão às ruas no dia seguinte, algo muda. Não muda, assim, nada muda do dia seguinte, nada muda de uma hora para outra. Mas claro que as pessoas observam aquelas milhares de pessoas que estavam no dia 25, e claro que eles observam. E logo outro ponto, a manifestação que deu a queda da Dilma, daquela anta, aquela bosta daquela presidente, foi exatamente um começo super fraco, quase ninguém estava na rua. E diga-se de verdade, de passagem, que as manifestações começaram com a esquerda.
A esquerda começou a ir às ruas, falando de passagem de ônibus, tinha aumentado uma miséria, e aí a direita resolveu ir, e aí começou a crescer, e pouco a pouco cresceu. Cara, manifestação é uma bola de neve, tá? E o que o Marcos está fazendo aqui é para a pessoa ir para a rua, fazer um protesto, e é aquela bola de neve, e ela vai começar a rolar. Enquanto mais rola, ela vai aumentando, e isso pode aumentar muito. Então essa é a visão, é começar, né, dar o primeiro passo, é essa manifestação. Agora, todas as manifestações, elas trazem um tipo de pressão ao político. Ainda que eles viram as costas e fingem que não está vendo, eles estão vendo. Todas elas, eles estão vendo. Entendeu? Todas. Então é importante. A manifestação é muito importante. Ele para Paulista. Eu era um desses. Estava lá todo dia. Pressão constante. Agora, tem que começar. Todo start é bem-vindo. E talvez esses que estão numa posição de incentivo estão dando o primeiro passo. Assim, o povo na rua sempre faz diferença. Sempre, todas as vezes. E só um tweetzinho sobre isso. Tem gente que fala, a gente está desde 2020, não adianta nada. Assim, é importante frisar que existe pauta aqui, né? A gente não está indo para cantar, para fazer ódio a alguém, a gente não está indo para fazer nada nesse sentido. É uma pauta. Fora Alexandre de Moraes. Nunca, em nenhum lugar do mundo, teve manifestação popular contra ministro de Suprema Corte. Isso é inédito. Isso é histórico. Tá? Tirar o Alexandre de Moraes é uma obrigação nossa. Se tiver 1 milhão de pessoas na rua daqui a alguns meses, gritando para esse cara sair do Supremo, o custo dele para o sistema fica alto demais. Alto demais. A cabeça dele pode ser oferecida. E em troca da cabeça dele, tá, metafórico, tem que falar que é metaforicamente, né, hoje em dia, porque o negócio tá ridículo. Mas em troca do impedimento dele, também a gente tem que pleitear a reforma desse sistema. É imprescindível pleitear a reforma desse sistema para que o futuro ministro, a pessoa que venha depois, não chegue nem perto de cometer os abusos. E a gente tem que mudar. Tem muita coisa para mudar, não é só a Constituição. Regimento interno do Senado, para não deixar o poder na mão de presidente cooptado, presidente do Senado cooptado, que nem o Rodrigo Pacheco. Então, sim uma forma da gente pressionar a nossa base, né, os parlamentares de oposição, para debater as medidas necessárias, uma vez que o Alexandre de Moraes venha a ser impedido. Então, eu acho que é algo inédito e a gente tem que entender não só o ineditismo, mas a premência de fazer isso. Marcão, você falou de 2020, a gente foi, não adiantou nada. Acrescento aí para quem disse isso aí. 2020 não adiantou nada, tem certeza que não adiantou nada? A incoerência entre os resultados eleitorais, as pesquisas e a realidade foi exacerbada, ficou visível por causa do quê? Porque as pessoas foram para as ruas. Ali... Cara, é como eu falei, né, pessoal? Toda manifestação que nós já fizemos, elas trouxeram resultados, tá? É que cada pessoa, ela pensa num resultado específico, né? Existem pessoas que achavam... É que eu sempre falei para vocês, o povo brasileiro, nós encontramos uma direita, né? O povo, em geral, é o que eu falo aqui nos Estados Unidos. Nós temos vários latinos nos Estados Unidos. Quem são os latinos? Os latinos, em geral, são conservadores por natureza. São conservadores. Mas eles são conservadores em costume. Na política, eles não são conservadores ainda, porque eles nem sabem de política. Então, os Estados Unidos, para vencer essa batalha, eles irão vencer com os latinos. Os latinos irão dar a vitória aos Estados Unidos, a liberdade. Serão os latinos. Muitas vezes, nós, latinos dos Estados Unidos, somos tão atacados pelos próprios americanos. E, às vezes, até mesmo a direita nos ataca por um erro, por não saberem como se comunicar. Mas nós iremos salvar os Estados Unidos. Os latinos irão salvar os Estados Unidos. E no Brasil, a maioria do povo é conservador em costume. O povo brasileiro é um povo bom, é um povo do bem. E politicamente, muitas pessoas não são conservadoras e não eram conservadoras porque nem estavam na política, nem entendiam de política. Quando esse fenômeno Bolsonaro aconteceu, e milhares de pessoas foram à rua e começaram a ver que o Brasil tinha jeito, começaram a acreditar, as pessoas começaram a entrar na política. E as pessoas entrando na política,
infelizmente, várias pessoas se tornaram influenciadores imediatos, né? Os influenciadores do imediatismo. 24 horas, 48 horas, amanhã vai mudar tudo, Lula vai ser impeachmentado semana que vem, Lula vai ser impeachmentado, se Lula for impeachmentado agora, na primeira semana, o Alckmin também cai, teremos novas eleições. Então as pessoas começaram a mentir para o povo, que começou a aprender mentiras, né? Quantas de vocês estão aqui no meu canal? E seja honesto, tá? Quantas de vocês estão aqui no meu canal ouviram youtubers dizer para vocês que se Lula fosse impeachmentado logo no começo, antes de 2 anos, o Lula cairia, o Alckmin cairia e nós teríamos novas eleições? Hã? Bota eu aí. Ó, o seu Aloysio está aí. Já estava perguntando e quer perguntar onde estava o seu Aloysio, que tem um tempão que eu não vejo o seu Aloysio. Quantas de vocês ouviram isso aí, pessoal? Bota aí, eu ouvi isso aí, Fábio. Falaram que se o Lula fosse impeachmentado ali logo no começo, ia cair o Lula e Alckmin, nós teríamos novas eleições. Bota eu aí no chat. Eu ouvi isso aí. Isso é mentira. Você sabe que isso não é verdade. Não existe isso na nossa Constituição. Se o Lula fosse impeachmentado no primeiro dia de governo, o Alckmin seria o presidente. Essa é a primeira mentira. Quantos de vocês estão aqui e falaram para vocês que o Lula ia ser impeachmentado em 2023? Fábio, olha, falaram para mim que o Lula ia ser impeachmentado em 2023 e eu acreditei. Bota aí eu aí. Ai, falaram. Vários canais de YouTube falaram Lula ia ser impeachmentado em 2023 ia ser o último ano, Lula ia cair, não passa em 2023. Bota eu aí. Mentiram para você. Imediatismo. Sem contar as pessoas que mentiram para você, dizendo que Lula não subiria a rampa. Fábio, Lula não vai subir a rampa. Olha, falaram pra gente, vários vídeos, Lula não subiria a rampa. Tinham exército, movimentos atípicos. Mentiram para você de novo. Mentiram para você. Então, o brasileiro começou a entrar na política, começou a entender o que é ser um conservador político, e aí o cara tá aprendendo as coisas, tudo é novo para ele começa a receber um montão de mentira. E esse montão de mentira fez com que você acreditasse em questões imediatas, no imediatismo. E o que aconteceu? Nada aconteceu. Não houve o impeachment. O Lula subiu a rampa. As coisas... E aí muitas pessoas desistiram, ficaram tristes, ficaram desgostadas da vida, porque acreditaram tanto em uma mentira, e quando a mentira foi vista que era uma mentira, eles não sabem onde se colocar. Então isso foi um grande erro de muitas pessoas que se dizem de direita, que ensinaram errado às pessoas. Muitos por ignorância, por não saber a verdade, outros por malandragem. Mentiram de forma proposital para enganar as pessoas com a intenção de crescer canais e fazer pix e fazer dinheiro. Isso é fato. Isso é fato. E isso colocou um costume dentro da gente de acreditar em mentiras e acreditar em imediatismo. Querer coisas imediatas. Então a gente precisa parar com isso. Você tem uma manifestação, dia seguinte, aparentemente nada vai acontecer. Aparentemente nada vai acontecer. Nada muda da noite para o dia. O que a gente fala no nosso canal quase todo dia? A nossa visão tem que ser longo prazo. A vitória brasileira é em longo prazo. A vitória brasileira é médio, longo prazo. Nada em curto prazo. Nada vai acontecer imediatamente. A manifestação de amanhã é uma bola de neve. Ela pode descer crescendo e ficar gigante, como aconteceu na época da Dilma, ou, se as pessoas não acordarem, ela pode ir diminuindo e acabar. E não ter mais manifestação. Isso vai depender de cada um de nós. Entendeu? Vai depender de cada um de nós. Então nós precisamos abrir a nossa mente sobre isso e entender esse aspecto. Toda manifestação, ela traz resultados. Todas. Só que não são resultados imediatos. Não é uma coisa que você, às vezes, percebe com o olho nu de um dia para o outro. Não é assim. Mas, galera, entenda que os políticos estão observando o que acontece. Amanhã teremos 1 milhão de pessoas? Não teremos 1 milhão de pessoas. Claro que não. Mas é o começo de uma bola de neve. E vai depender da gente. Vai aumentar essa bola ou vai diminuir? Vamos trabalhar para isso.